Oi, indignados, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º, então é dia de jornada de Hora de Aventura, mas também é o primeiro dia do Pride Month, ou mês do orgulho LGBTQIA+. Se você não conhecia o canal antes, agora é o momento de você saber que todo ano eu faço um mês temático do Pride Month aqui no canal. Então, já que eu já tinha falado sobre a Jujuba e a Marceline nesses vídeos, acho que nada mais justo do que eu falar sobre aquela personagem cuja aparência representa tanto esse mês, que é a Lady Iris. E agora finalmente chegou o momento em que eu posso dizer que ela é a personagem que eu tinha mencionado lá no vídeo da Marceline. A Lady Iris é uma das minhas personagens favoritas de Hora de Aventura há muito tempo, e eu acho que isso se deve principalmente ao fato de ela falar coreano e eu ter visto Hora de Aventura numa época em que eu tava estudando coreano, então eu usava os episódios em que ela aparecia pra praticar. Pra vocês terem uma ideia, o brinquedinho que eu comprei do McDonald's foi o dela, e não o da Marceline. Mas assim como a gente fez com a Princesa de Fogo, antes de entrar na jornada da Lady Iris em si, a gente precisa entender mais sobre o povo dela. E isso é porque a jornada dela tá completamente relacionada com a história deles. Então vamos nessa! Os Iris-Cônio, eles não são originalmente da nossa dimensão onde fica a Terra de U, mas sim da dimensão de Cristal. Essa dimensão era habitada, além deles, pelos cachorros falantes. Sim, a espécie do Jake. Quer dizer, dos pais do Jake, né? Porque ele não é exatamente um cachorro. Mas a gente fala sobre isso no vídeo dele. O que importa pra esse vídeo é que as duas espécies estiveram em guerra em busca de um território específico da dimensão de Cristal por milhares de anos. There were wars between rainicorns and dogs? Horrifying wars. For thousands of years, rainicorns battled dogs over territory in the Crystal Dimension. E a Guerra dos Cogumelos abriu um portal para o nosso mundo que permitiu que essas espécies viessem para cá. Basicamente, as bombas nucleares, elas enfraqueceram o véu entre as dimensões. E aí os Iris-Cônio começaram a comer todos os humanos que eles viam pela frente. I think they want to eat me! Of course we do. Jake said you'd make a great lunch. Sim, a espécie da Lady Iris come humanos. E eles comeram vários dos sobreviventes do apocalipse. A tal guerra entre os Iris-Cônio e os cachorros falantes supostamente acabou quando o pai da Lady Iris foi resgatado por um cachorro inimigo. She says a dog saved her dad in the war. Wow! That's flippin' awesome. O pai dela era de um alto escalão e a partir daí eles passaram a ter uma dívida eterna com os cachorros. Mas mesmo que no papel a guerra tivesse acabado, as tensões entre as duas espécies continuaram, como a gente pode ver pelo primeiro namorado da Lady Iris, o Lee. 야! 멍멍이들! 야, 이 개들아! 머리에는 뭐가 들었냐? E é em relação ao Lee que a gente vê o primeiro ponto importante da jornada da Lady Iris. Ao descobrir que o Lee estava planejando um ataque massivo aos cachorros, ela se vê forçada a impedir. 이건 걔들의 군대 체제를 침범하는 거잖아. 네가 레이나콘과 걔들의 전쟁을 다시 일으킬 수 있어. O pai dela quase morreu na guerra e foi graças a um cachorro que ele continuou vivo e graças a essa situação que a guerra foi impedida. Então a última coisa que a Lady Iris quer é provocar mais conflito. Para impedir o Lee, ela foi obrigada a roubar a arma que ele estava planejando usar e fugir para nossa dimensão. 내가 멍청한 개들한테 따가운 비를 뿌렸... 자기야 미안해. Onde ela teve que se esconder. 너 잘 숨겨놓을 거야 내가 널 잘 지키고 있는데. Foi um ato extremamente corajoso e que mudou a vida dela para sempre e que levaria ao próximo ponto importante da jornada dela. Durante o período em que ela estava vivendo e se escondendo aqui na nossa dimensão, a Lady Iris ficou amiga da princesa Jujuba. E anos depois, ela viria a se tornar amiga também, através da princesa Jujuba, do Finn e do Jake. Por mais que não fique claro no começo do desenho, a Lady Iris e o Jake começaram a namorar quando o Finn ainda era um bebê. Sou bebê, mas posso seu traseiro socar. Traseiro socar, seu traseiro socar. E todo o relacionamento deles é muito poético. Para começar, eles são basicamente Romeu e Julieta, porque eles são um casal formado por duas espécies que são inimigas há séculos. Mas além disso, os dois de certa forma eram criminosos. A Lady por ter roubado a arma e fugido da dimensão deles, e o Jake pela gangue que ele já tinha. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a gangue do Jake, porque de novo vai ficar pro vídeo dele. Mas aqui tá toda a questão que eu queria trabalhar nesse vídeo. O relacionamento entre a Lady Iris e o Jake não é um simples romance. Ele é algo que muda toda a ordem natural das coisas. I am pregnant. Os filhos que eles viriam a ter são híbridos de duas espécies que se odiaram por séculos.
e que continuaram se odiando mesmo depois do fim da guerra. Eles são uma transgressão. E ok, podia ter parado por aí, eles podiam simplesmente ter selado a paz entre as duas espécies e acabado por aí, mas vai muito além disso. É canônico em Hora de Aventura que os descendentes da Lady Iris e do Jake se tornaram a nova espécie dominante na Terra no futuro, como a gente pode ver em vários dos episódios que se passam no futuro. Inclusive, tudo leva a crer que a equipe de Hora de Aventura tinha plano de fazer uma continuação do desenho, se passando num futuro 1000 anos depois, no qual os cachorros cornos seriam a espécie dominante e teria todo um conflito interno entre eles. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso na época, mas o meu canal ainda era super pequeno, então eu acho que muita gente não deve ter visto, então eu vou deixar ele aqui nos cards. E eu realmente recomendo que vocês vejam, porque eu falei nesse vídeo muito mais completo do que eu vou falar aqui. E realmente é uma história incrível que eu espero que um dia o Cartoon ou o HBO Max faça. Mas só pra vocês terem uma ideia, um dos personagens que eles tinham planejado era o Gibbon, que é o filho da Charlie, que é filha do Jake e da Lady Iris, ou seja, o Gibbon é neto deles. My 40s. I'm afraid. Also, I'm naming you Gibbon. E ele aparentemente é meio louco e talvez um grande vilão. Ah, e sabe aqueles aliens que a gente vê lá no futuro das historinhas? Eles não eram aliens, eles eram cachorros cornos que estavam sendo comandados pelo Gunther. E a gente tem, é claro, a Beth, que a gente vê no fim de Hora de Aventura. Jeremy and Beth, the pup princess, the fun will never end, it's adventure time. Acredita-se que a combinação dos DNAs da Lady Iris e do Jake, que tinham propriedades mágicas, aliado ao fato de ambas as espécies envelhecerem muito rápido, mas viverem muitos anos, teria sido o fator que garantiu que os cachorros cornos se tornassem a espécie dominante no futuro. Afinal, todos os cachorros cornos mencionados lá nos sketches de Hora de Aventura 1000+, tinham superpoderes, mesmo aqueles que perderam os poderes no nascimento. Então vocês entendem que é muito mais do que ela e o Jake representarem a união dos dois lados da guerra? A união deles traçou todo o destino do mundo dali em diante. É basicamente como se eles fossem Adão e Eva 2.0. E é extremamente irônico que os Iris Corneo e os cachorros tenham ficado em guerra por tanto tempo, sendo que se eles tivessem se unido, eles poderiam ter dominado o mundo muito antes com uma nova espécie que são os cachorros Corneo. E querendo ou não, tudo isso só foi possível porque a Lady Iris buscou desde o começo a paz. Ela aprendeu com o gesto do pai a perdoar o cachorro que o salvou. Ela arriscou a própria vida e teve que fugir pra longe da família, simplesmente pra não arriscar que outra guerra começasse. 저 언제 돌아올지 모르겠어요. 이 수정 활력화를 여기서부터 없애야 돼요. E de todas as pessoas que ela podia ter se apaixonado, namorado e casado, ela escolheu o Jake, um ser da espécie com a qual o povo dela esteve em guerra por anos e que ela tanto lutou pra trazer a paz. O relacionamento da Lady Iris e do Jake mostra que quando a gente para de brigar com as pessoas que são diferentes da gente e nos unimos a eles em busca de um futuro em comum, a gente pode conquistar coisas incríveis que a gente não conquistaria sozinhos. E muito menos em guerra. Enfim, gente, esse foi o vídeo da Lady Iris. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Queria agradecer aos membros do canal a partir do nível Safira e a tia, o Bebê, Biscoito, João e Emanuel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios, clique em Seja Membro aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. I know we'll never grow old together, 'cause you'll never grow old to me. You've a pink in my cheeks and I'm scared, 'cause it means I'm away.